pessoal que está assistindo às nossas teleaulas, tudo bem? Meu nome é Elisete Vilela, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos continuar a falar sobre cultura. Nós iniciamos semana passada falando sobre multiculturalismo, vocês se lembram? Outros professores já passaram por aqui depois disso falando sobre cultura e hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de culturas que existem, que é a cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. Gramaticalmente falando, a diferença entre essas 3 expressões que eu falei, é o adjetivo que a gente emprega. No primeiro eu usei o adjetivo erudita, no segundo popular e no terceiro eu usei uma locução adjetiva de massa. Mas as diferenças vão muito além disso. Mas vamos recordar um pouquinho o que são adjetivos? Adjetivos são palavras que a gente utiliza para caracterizar um substantivo, para determinar, ou seja, para indicar como determinado ser, determinado objeto é. E eles são fundamentais no nosso dia a dia. Imagine para vocês, se eu mostrasse para vocês esses 2 livros e pensassem no livro e falasse assim para vocês: apontem o livro que eu estou pensando aqui. Isso é um livro, isso é um livro. Vocês saberiam qual livro apontar? Não. Agora, se eu falar assim, apontem para mim o livro vermelho, todo mundo iria apontar para esse aqui. Qual que foi a diferença entre a minha primeira comanda e a segunda? O adjetivo que eu usei. Na primeira vez, eu falei só o substantivo, apontem um livro. Então, vocês não teriam como saber qual dos 2 livros apontar. Agora, a partir do momento que eu utilizo adjetivos para caracterizar, vocês já vão saber qual é. Então, se eu falar livro grosso, livro vermelho, vocês vão saber que é esse. Agora, se eu falar o livro fino, o livro amarelo, vocês já vão saber que é esse. Qual que foi a diferença? Os adjetivos empregados. E a gente utiliza os adjetivos a todo momento no nosso dia a dia. Imagine se não houvesse os adjetivos, o tanto que seria difícil a comunicação e até a gente seguir algumas comandas, por exemplo. Se a sua mãe, por exemplo, estivesse precisando de um tomate madurinho para fazer um molho para o macarrão, mas não existisse os adjetivos, como que ela faria para te pedir para ir ao supermercado comprar um tomate maduro? Se ela falasse, vá ao supermercado e comprar um tomate, você poderia chegar na sua casa com tomate verde, com tomate maduro, com tomate pequeno, com tomate amassado. Por quê? Você não saberia, não teria como identificar a característica daquele tomate que ela te pediu, não é verdade? Agora, se ela falasse, vá lá e compra um tomate maduro, ou então vai lá e compra um tomate verde, vai lá e compra um tomate de vez, você já tem aquela referência. Então, no dia a dia, a gente emprega adjetivos a todo momento, né? E na escola não é diferente. Eu vou produzir um texto, preciso apresentar um personagem para o leitor precisa criar aquele retrato falado do personagem que eu estou apresentando. O que eu vou usar? Adjetivos, né? Era uma jovem tímida, tinha o cabelo preto, era muito inteligente. Então, quando eu falo era magra, então se eu falo magra, inteligente, tímida, cabelos pretos, vocês vão criando as características físicas e as características psicológicas dos personagens. Se não tivesse adjetivo, todos os personagens iam ser comuns, a gente não ia saber diferenciar um do outro. Na prática também, eu quero vender um carro, aí eu coloco lá no anúncio, vende-se um carro seminovo. Aí a pessoa que quer comprar um carro novo, já nem vai ler meu anúncio. Agora, se tem uma pessoa que quer um carro seminovo, o adjetivo vai ajudá-la a interessar e ler aquele anúncio. Da cor prata, ela já vai saber a cor do carro. Se ela não gostar de carro prata, ela não vai me procurar. Agora, se ela gostar, ela já vai ligar para o dono do anúncio, não é mesmo? Então, pessoal, os adjetivos são muito importantes no nosso dia a dia. E é a classe de palavra
utilizada para caracterizar os substantivos, indicando como ele é. Às vezes a gente aprende, né, de maneira equivocada que adjetivo é só palavras que indicam qualidade, não é não. Indica característica. Por exemplo, mal é uma qualidade? Não é, mas é um adjetivo. Então, adjetivos são palavras que dão característica. Então, voltando, né, para a nossa conversa inicial dos tipos de cultura, existem formas diferentes de cultura. Hoje, então, vamos ver essas diferenças, ok? Então, primeiro vamos fazer um paralelo entre a cultura popular e a cultura erudita. A primeira, imaginem um quadro, eu vou colocar para vocês agora e vocês vão seguir comigo, certo? A cultura popular. A cultura popular, ela tem origem, né, no povo, no meio do povo, em artistas do povo, né? É uma coisa que nasce ali no meio de convivência. Já a cultura erudita, ela tem uma formação profissional, né? A pessoa precisa estudar, ter uma técnica para produzir esse tipo de cultura. Então, ela não é uma coisa espontânea, né? Autêntica, que passa de uma geração para geração sem nenhuma interferência. A pessoa é um tipo de cultura que requer estudo. Por exemplo, contação de história é algo que representa a cultura popular. Se eu tenho dom, se eu vivo numa família, né, numa comunidade que tem esse hábito, eu vou estudando, eu vou aprendendo e consigo fazer. Não precisa de eu estudar anos e anos, ver todas as técnicas, não. Eu posso até fazer isso depois para melhorar, mas isso não é um pré-requisito para eu desenvolver esse tipo de habilidade. Agora, por exemplo, eu quero tocar um violino. Eu consigo tocar um violino sem estudar, sem aprender a ler as notas, saber os tons? Não. Então, a primeira diferença entre essas duas culturas está na origem. A cultura popular é uma coisa de origem mais espontânea e a erudita, né, requer mais uma formação profissional. A outra diferença que a gente vai comparar em relação à elaboração. Como eu disse para vocês, a cultura popular é mais espontânea e a cultura erudita exige um pouco mais de planejamento, um pouco mais de técnica, um pouco mais de estudo. A transmissão, geralmente a cultura popular, ela é transmitida mais de forma oral. Ela até pode passar por um estudo, depois ela ser colocada, compartilhada de maneira escrita, igual a gente vê por aí, falar sobre muitas culturas. Mas principalmente, né, a transmissão inicial dessa cultura se dá pela forma da oralidade. Ela é algo mais informal. E já a transmissão da cultura mais erudita, né, ela é feita através do registro, né, escrito, através de escolas. Então, a única forma de transmissão dessa cultura é assim. E da popular, não, ela nasce na oralidade. E a participação da comunidade, outros aspectos que a gente pode comparar. A participação da comunidade, do povo, é essencial para a realização da cultura popular. Já na cultura erudita, a participação da comunidade acontece de maneira mais passiva, né? Geralmente a gente participa mais como público do que como agente desse tipo de cultura. E a acessibilidade. A cultura popular, o acesso dela é para todos, né? Todos os públicos. Já a cultura erudita, ela normalmente ela tem um público mais restrito. Pelo valor, né? Geralmente é um tipo de cultura que a gente gasta mais para ter acesso a ela. Imagina, por exemplo, o concerto de uma orquestra, né? Então, como que fica caro ter todos aqueles estudos, cada um tocando um instrumento, envolve toda aquela logística. Então, lógico, para a gente participar
de um concerto de uma orquestra, fica muito mais caro, o acesso é muito mais restrito do que a gente participar, por exemplo, de uma apresentação de uma roda de capoeira, né? Agora, em relação aos valores culturais, né, não valor financeiro, não há diferença entre uma nem a outra. As duas têm valores culturais, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a cultura de massa. Na expressão cultura de massa, eu usei uma locução adjetiva, vocês perceberam? Então, eu tenho duas palavrinhas, a preposição de, mas o substantivo massa, funcionando como um adjetivo. Eles não são adjetivo, mas estão aqui nessa expressão para caracterizar a palavra cultura. Então, eu falo que é uma locução adjetiva. Duas palavrinhas exercendo a função de um adjetivo, que é de caracterizar. Quer outros exemplos de locução adjetiva? Por exemplo, a palavrinha amor, substantivo amor. Eu posso caracterizar o tipo de amor, amor de mãe. De mãe seria uma locução adjetiva que está caracterizando esse substantivo, ok? E geralmente, não é sempre, mas na maioria das vezes eu posso substituir a locução adjetiva por um adjetivo correspondente. Quer um exemplo? Amor de mãe, eu posso substituir por amor materno. Material de escola, eu posso substituir por material escolar. Responsabilidade de pai, eu posso substituir por responsabilidade paterna. Entenderam o que é uma locução adjetiva? E tem que ficar claro também, gente, que o adjetivo sempre vai concordar em número e em gênero com o substantivo. Então, se eu falo livro é uma palavra masculina e o adjetivo vai ser masculino, ó, livro novo. Agora, cultura é uma palavra feminina, não é? Então, o adjetivo vai ser usado no feminino, cultura erudita. E sempre eu vou concordar com o número. Se o substantivo está no singular, o adjetivo vem no singular. Se o substantivo está no plural, o adjetivo vem no plural. Então, casa bonita, casas bonitas. Cultura erudita, culturas eruditas. Ficou claro para todo mundo? Então, agora vamos falar sobre cultura de massa? Gente, a cultura de massa é uma cultura que ela é pensada, ela não é uma coisa espontânea igual a cultura popular e nem é uma coisa que exige estudo, planejamento, né, assim, mais escolarizado, para ela ser feita. Ela é feita pensando em atingir de maneira comercial um monte de pessoa, atingir aquele monte de pessoa, aquele monte de público. Então ela é feita, a gente pode considerar que é feita para venda, né? Para vender uma ideia, um produto e tal. Ela é pensada para atingir muita gente. Qual que é o exemplo de cultura de massa? Novelas, alguns tipos de filme, né? Então, assim, ela é tipo de cultura para produzir lucro, né? Música. Um exemplo, por exemplo, a música sertaneja. A música sertaneja, de início, ela era mais característica da cultura popular. Era aquela música sertaneja, naquele sertanejo raiz, muitas pessoas até chamavam de música caipira. Então, tinha todo aquele processo cultural, aquela formação, aquela história, aquela tradição na hora de compor. Agora, a maioria das músicas sertanejas estão pensadas para vender a música, né? Então, assim, já não tem toda aquela história de formação que tinha na música sertaneja raiz. Então, vocês entenderam a diferença entre cultura popular, cultura erudita e cultura de massa? Bom, agora que vocês entenderam, vocês vão pensar um pouquinho sobre isso e na próxima aula eu vou falar com vocês sobre um exemplo da cultura popular, que é o cordel. O cordel é uma cultura popular que inclusive já é considerada, né, um patrimônio imaterial
nosso. Aí o nosso próximo assunto será sobre cordel, representando a cultura popular. Então, por favor, não perca a nossa próxima aula. Fiquem bem, cuidem-se. Fiquem em casa, lavem as mãos e até a próxima.